Tanto pode dar uma sensação de serenidade, quanto pode trazer a sensação de excitação, dependendo da cor. Você pode criar o efeito ótico, que a gente falou de tal ambiente ser maior ou menor. Por exemplo, aqui esse banheiro é um banheiro. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. O assunto que nós vamos trazer aqui hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os tons escuros. A live hoje é para quem quer ousar, né? Vamos dizer assim. Meu nome é Mara Brugiolo, para quem não me conhece, sou arquiteta. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa ousadia, né? De quem aí quer inovar, quer renovar a casa, quer criar um clima diferente. E os tons escuros, eles exigem um pouco mais de conhecimento. É difícil você errar quando você usa tons neutros, tons pastéis, mas quando você utiliza tom escuro, aí você já começa a ter que entender um pouquinho mais sobre as cores para estar usando aí na sua casa. Mas fica aqui comigo que eu garanto que no final da live você vai conseguir pelo menos ter o sentimento, assim, de que você consegue. Aí eu quero ver você implementando isso na sua casa, tá? Depois você manda para mim aqui foto, me conta como é que foi a sua experiência com os tons escuros, e aí a gente vai trocar aqui um pouquinho de experiência. Então, eu vou colocar aqui para você aonde usar os tons escuros, como usar, o que a gente sabe que, dependendo de como você utiliza esse jogo dos tons escuros com os tons claros, você cria até uma ilusão de ótica, né? É interessante como que você, às vezes, consegue ampliar mesmo os espaços, diminuir o pé direito ou aumentar o pé direito, dependendo da cor que você pinta. Então, essas dicas que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E lembra que eu falei na live que nós fizemos sobre as cores, que a gente até brincou, né? Eu falei, gente, imagina você acordando pela manhã, e aí você abre a janela ao acordar, e quando você abre, assim, tá aquele sol intenso, aquele céu azul, aí você olha para aquilo que ele te dá uma energia, um ânimo para acordar, para começar o seu dia. Em compensação, quando você acorda de manhã, vai para a janela e abre, aí tá tudo nublado, aquele tempo nublado, aí você fica com aquela vontade de voltar para a cama, né? Então, por aí é que a gente consegue perceber como os tons, as cores, né, vão estar influenciando a nossa mente, né? Elas vão lá, a gente capta ali e gera uma sensação para o nosso organismo. Então, é muito legal, porque quando a gente fala isso, as pessoas conseguem compreender como os tons são importantes na hora de fazer uma decoração. Então, vou começar aqui colocando imagem, que eu sempre gosto de trazer. Eu vou trazer várias ideias para vocês aqui hoje. E eu quero mostrar para vocês, né, como que quando você consegue ousar, consegue sair, né, da mesmice da paleta de cores, que é a paleta nude, essa paleta neutra, né? Essa paleta de cores, ela é muito fácil de se utilizar, mas aí quando você aplica uma cor igual essa aí, né? Preto, né, por exemplo. Olha o que você causa no ambiente, é sobre isso que nós vamos conversar. E aí eu trouxe alguns ambientes justamente para mostrar para vocês como a gente pode deixar esse ambiente sofisticado, um ambiente aconchegante mesmo, com os tons escuros, para que vocês percam o medo e comecem a ousar na casa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha o marrom nesse banheiro, o aconchego, né? Aquela coisa da sofisticação, fica muito bonito, né? Você vê que as escolhas do piso, da parede, do teto também, do ambiente, vai influenciar, né? Vai provocar as sensações que a gente falou aqui. Tanto pode dar uma sensação de serenidade, quanto pode trazer a sensação de excitação, dependendo da cor. Você pode criar o efeito ótico, que a gente falou, de tal ambiente ser maior ou menor. Por exemplo, aqui, esse banheiro é um banheiro grande. Então, quando você deixou o piso escuro, as paredes escuras, você deu um aconchego para o lugar, mas não ficou sentindo
que você está comprimido, apertado. Por quê? Porque ele é grande e porque tem uma ventilação e uma iluminação muito grande, tá vendo? Você tem vãos de iluminação que compensam esses tons mais escuros. Então, quando você tem grandes vãos, grandes janelas, portas de vidro, de correr, que você consegue permitir que esse sol, essa luminosidade adentre, aí você pode estar brincando com mais tranquilidade com os tons escuros, né? E aí você vai causar uma sensação boa. E aqui é interessante que você consegue, né, evidenciar os volumes, tá vendo? Como os tons, você integra o ambiente, né, o externo com o interno. Você pode ampliar ou reduzir as dimensões do cômodo. No caso aqui, você diminui, mas como o banheiro é grande, então isso é até muito bom, porque ao ter esse sentimento de diminuição aqui, você criou um sentimento de aconchego, né? Por isso que é tão importante, gente, decidir, assim, sobre a paleta que você vai usar, em que superfície que você vai usar, se vai ser na parede, no piso, no teto, né? Aonde você vai usar. E você tem que levar em conta também o uso do ambiente. Por exemplo, aqui é um banheiro. Então, o momento que você vai utilizar aqui, você vai utilizar uma banheira de hidromassagem, você quer relaxar. Então, um ambiente como esse, que você quer, assim, relaxar, fica muito bom o ambiente quando você tem espaço, ambientes mais escuros no banheiro, tá vendo? Porque aí você provoca aquele sentimento, assim, de aconchego, de prazer, e você consegue tomar um banho bem gostoso aqui, relaxante, certo? Então, você tem que ver o clima que você quer gerar. Aí que você vai decidir a sua paleta. É muito utilizado, assim, a gente pensa muito também nas regiões que a gente vive. Porque, na verdade, onde a gente tem as regiões quentes, você vê sendo utilizado mais as paletas de tons claros, nudes, neutros. E quando você está numa região mais fria, você usa os tons mais quentes, porque é interessante como os tons dão uma sensação de aconchego. Então, a gente costuma utilizar isso, mas não necessariamente se você mora num lugar quente, você não pode ter, assim, um banheiro, por exemplo, da sua suíte, um pouco mais, se ele for um banheiro de uma suíte maior, uma suíte master, você pode estar utilizando aí esse jogo de cores, igual a gente está vendo aqui, e você vai ter um banheiro super gostoso, super aconchegante, com tons escuros. Então, você precisa pensar, né, no ambiente que você vai estar utilizando, para que você vai estar utilizando o ambiente, porque se você está no escritório, por exemplo, você vai precisar de um pouco mais de claridade, mas se você está no banheiro, você vai tomar banho, relaxar, então você pode abusar nos tons escuros, tá? Vamos voltar, vamos passar mais uma imagem aqui. Olha o quarto, né? O quarto é também um lugar que a gente utiliza, vamos dizer assim, para aconchego, para descansar, para o repouso, para reconstrução, né, da nossa energia. Muita gente pergunta, Mara, eu posso pintar as paredes do meu quarto, deixá-las mais escuras? Principalmente, eu tenho clientes que têm dificuldade para dormir e é interessante como a cor escura para essas pessoas, elas atuam e favorecem esse aconchego para a hora de dormir. Você cria esse ambiente que eu sempre falo aqui, que é esse ambiente mais aconchegante, como se fosse uma caixinha de joia, né? Então, para muitas pessoas, é benéfico. Então, se o quarto ele é utilizado só para descanso, então você pode estar utilizando esses tons mais escuros no quarto, tá vendo? Aqui, por exemplo, foi interessante porque aí jogou-se um móvel laqueado amarelo para dar uma alegria, para o quarto não ficar triste, porque isso é importante, gente, da gente falar. Não é só você escolher as cores, eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada cor escura, mas assim, a gente vai falar dela separado, porque ela pode provocar uma sensação, mas quando você coloca outras cores junto, muda completamente. Então, assim, não tem uma regra, né? Na psicologia das cores, a gente estuda muito isso. A cor, quando ela está no ambiente, quando ela é estudada no ambiente, vai depender muito das outras cores que estão compondo essa paleta com ela. Então, não é simplesmente
O preto traz sofisticação, o preto, mas o preto fecha, mas aí olha só, quando você joga o teto clarinho, os criados, um laqueado amarelo, né? Esse amarelo ovo, o tapete listrado, abrindo. Então, você cria uma sensação super gostosa, não fica um ambiente, como é que eu vou falar? Que te sufoca, ao contrário, ele te aconchega, né? Então, isso é muito importante também. A gente tem que falar que não é só a cor em si, mas o conjunto de cores que estão no ambiente e como ela está sendo utilizada. Aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui a ilusão de ótica. Lembra que eu falei que as cores elas provocam sensações? Então eu vou mostrar alguns ambientes aqui e eu quero que você se imagina nesse ambiente. Você foca aqui, ó, na imagem que eu vou mostrar para vocês entenderem um pouco de como os tons quentes, os tons escuros, as cores escuras, né, com os tons mais escuros, eles causam sensações nos ambientes. Aqui a gente tem, olha só, um ambiente que é todo clarinho, tá vendo? O piso tem um pouquinho de cor, mas ainda é uma tonalidade mais clara e o ambiente é todo clarinho. Então, aqui a gente consegue ter o quê? Essa sensação de amplitude, a impressão de que o espaço é maior. Então, você vai investir nesse piso um pouquinho mais escuro, em oposição com as paredes, o teto, tudo branquinho. Isso é uma maneira de você sentir essa definição espacial, tá vendo? Essa amplitude. Vocês conseguem perceber como você, quando está num ambiente desse, você amplia. Então, para você, por exemplo, que mora num apartamento compacto, muito pequeno, quer ter uma sensação de amplitude, você vai deixar só o piso com um tom um pouco mais escuro. O restante, as paredes, o teto, você vai deixar tudo clarinho. E aí você vai conseguir essa sensação de amplitude. Agora, vamos para esse sentimento aqui, ó. Aqui, já nesse caso, você vai ter praticamente só tom escuro. Só o chão que ele está um pouco mais claro, mas ainda é um tom mais escuro. As paredes e o teto escuro. Vê se vocês conseguem sentir, ó. Ele todo branquinho, é o mesmo ambiente, o mesmo tamanho. E aí, quando você se sente dentro desse ambiente, olha como ele fica compactado, como ele causa aquela sensação da caixinha de joia, tá vendo? As cores escuras em toda a superfície é um truque que a gente recomenda para espaços que não são pequenos, tem que ser um espaço muito grande, né, e para áreas maiores, e ele deixa o clima mais acolhedor. Porque vocês já se viram assim num ambiente. Isso acontece muito nas casas muito grandes, a pessoa vai fazer a decoração e não consegue dar um aconchego, porque às vezes é tudo muito clarinho, e aí você faz uma paleta só de cores neutras, nudes, e aí quando você vai ver, o ambiente ficou um pouco frio, e aí você quer dar esse aconchego. Então é muito interessante quando você utiliza, você cria mesmo, né? Literalmente uma ilusão de ótica. Nesse caso aqui, a gente se sente compactada aqui, né? Vamos voltar aqui pro outro aqui, ó. Aqui amplo, tá vendo como amplia? E o mesmo espaço agora ele tá compactado. Agora vamos para o outro espaço para vocês sentirem a ilusão de ótica. Olha aqui, a gente acendeu a luz do teto, vamos dizer assim, ó, tava escuro e você acendeu a luz do teto, tá vendo? As paredes todas escuras, mas o teto claro, e o piso também um pouco mais claro, né? E o teto clarinho. Aí olha a sensação que ela vai te trazer, a ilusão de ótica. É o mesmo espaço, tá vendo? Você consegue ter uma sensação de alongamento do cômodo, tá vendo? Você alonga o cômodo. A saída para você alongar, então, é você deixar as paredes escuras e você deixa o teto e o piso mais claro. Aí você vai criar essa sensação de linhas horizontais, consegue sentir? E aí vai realçar esse efeito aqui, vai alongar o ambiente. Percebe? Então, agora vamos para o próximo. Olha esse agora. A gente clareou também a parede dos fundos, tá vendo? Então, a parede do fundo, o piso e o teto mais claro. E parede nas laterais já estão escuras. Que sentimento que você tem aí? Essas nuances claras do piso, a parede de fundo e o teto.
clarinhos, né? E as paredes laterais escuras, elas vão estreitar o ambiente e aprofundar o ambiente, vai dar a sensação de um pé direito mais alto, tá vendo? Quando você tem um pé direito baixo, quer causar uma sensação de um pé direito mais alto. Essa disposição que você está vendo de cores faz o cômodo parecer que ele é mais estreito, mas também mais profundo. Ele dá essa sensação de túnel, vocês conseguem perceber? Que aqui nesse caso, quando você pinta as paredes na lateral, você faz com que o ambiente ele se estreite. Às vezes você tem um ambiente quadrado, e aí quando você pinta as paredes laterais, ele parece que ele fica retangular. E se a parede do fundo tiver branquinha, igual esse caso aí parece que ele ficou mais estreito e que ele se alongou. Então dá essa sensação que é um retângulo, tem maior profundidade e que ele é um pouco mais estreito. Então você vai utilizar aí os tons escuros a seu favor. Vai depender do clima, da sensação que você quer criar no seu ambiente, perfeito? Vamos voltar aqui. Agora, a próxima sensação, olha aqui. O contrário, tá vendo? Você deixou a parede do fundo mais escura. E o restante, claro, tá vendo? E só a parede lá do fundo mais escura. O que que acontece aqui? O efeito que você vai ter é uma diminuição da profundidade do ambiente. Você vai trazer a parede do fundo mais para perto do restante do cômodo, tá vendo? No outro caso, a gente tinha, olha só, o contrário, a parede do fundo branca, então parece que você alonga o ambiente, né? E até porque as paredes do lado escuro. Nesse caso aqui, em que só a parede do fundo está escura, você traz essa parede para mais perto, tá vendo? Então, se a ideia for diminuir a profundidade do ambiente, a dica é você pintar a parede do fundo com uma cor escura e deixar as outras com uma paleta mais suave. Consegue perceber? Quando você pinta a cor da parede dos fundos, vamos supor, você tem um ambiente um retangular muito, igual um corredor, muito comprido, tá? E aí você quer diminuir essa sensação de corredor, de um ambiente muito comprido. Aí você pinta a parede dos fundos escura, e ao pintar a parede dos fundos com a cor escura, você traz essa parede para mais próximo de você, aí das outras paredes. Então, a sensação que você vai ter é que a parede está mais perto, então vai tirar um pouco essa visão de profundidade do espaço. Então, aí, olha só, é muito bacana para vocês sentindo, o trabalho com os tons escuros podem favorecer aí na sua necessidade, do seu ambiente. Agora, olha nesse caso aqui, tá vendo? Você vai ter o teto claro e o restante mais escuro. O piso um pouco mais escuro, as paredes todas mais escuras e o teto clarinho, tá vendo? Sabe qual é a sensação que você tem aqui? Você tem uma sensação aqui, como é que fala? Como se você estivesse numa caverna, vamos dizer assim. Você deixando o teto claro e o resto todo escuro, você cria a impressão que a luz está vindo de cima, tá vendo? Você cria esse efeito que a gente fala, efeito caverna, tá? Conseguiu sentir aí? Agora, olha só, gente. O contrário, você deixar o teto escuro e o restante mais claro. O que que acontece aqui? Aqui você tem o sentimento que o teto é mais baixo. Então, se você quer dar o sentimento de rebaixo do teto, que ele está mais baixo, aí você deixa o teto escuro. Olha como é que você cria esse sentimento. Consegue observar? Quando você tem, por exemplo, um ambiente que o pé direito é muito alto, às vezes o ambiente é muito grande e muito alto, aí você fica se sentindo meio perdido. Você quer dar um aconchego, aí você pinta um teto de escuro, aí ele fica como se ele tivesse sido rebaixado. Ele chega mais perto de você, a ilusão ótica, né, que ele te causa. E aí você sente aconchego. Tá vendo? Então, para você que tem, às vezes, um pé direito muito alto, um ambiente muito grande, e tá sentindo que a sua casa está precisando de um aconchego, se você colocar um teto escuro para dar um aconchego em alguns ambientes, vai acontecer isso aí. Tá vendo? Então, é muito legal. Se você deixar o teto claro, parece que o teto está mais distante. Se você pinta ele de escuro, ele te aconchega. Então, é muito interessante. Eu vou voltar a esses ambientes só para vocês sentirem aí a diferença. Olha só. Só para vocês sentindo, ó.
Olha as sensações que ele vai te causando, tá vendo? Muito bacana, né, gente? Olha, é ilusão de ótica pura, é o mesmo espaço, mesmo tamanho. E aí vocês conseguiram perceber, então? Então, agora vocês já podem começar a imaginar. Eu vou agora trazer alguns ambientes para a gente conversar em cima disso que nós falamos. E eu vou trazer esses ambientes aqui para dar ideia, que eu adoro, né? Trazer um monte de ambiente, um monte de imagem para trazer ideias para vocês. E também para vocês sentirem, agora aplicarem isso na prática, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco da cor preta, tá vendo? O que essa cor, ela passa pra gente, né? Porque a influência, nós vamos falar agora um pouquinho da influência emocional. A influência emocional que os tons escuros aí vão trazer para nós, tá bom? Para o ambiente, né? Para que a gente possa sentir. Então, a influência emocional das cores. Aqui a gente começa a falar da cor preta. O que o preto traz? Olha, você olhando para esse banheiro, o que você sente? O preto, ele é sóbrio. Ele é associado à elegância, nobreza, sofisticação, tá vendo? Por isso que ele é muito usado em áreas gourmets, em suítes, master, em ambientes assim mais... você quer deixar mais sofisticado, tá vendo? Porém, você tem que saber usar ele, tá? Porque a predominância dele pode pesar no visual. Então, você tem que quebrar um pouquinho esse preto, igual aqui foi quebrado, com um tom de madeira. Aqui é um preto, mas ele é um preto rajado, é um porcelanato que imita um pouco o granito. Então, ele não é um preto absoluto. Isso ajuda a quebrar um pouco, mas, ao mesmo tempo, confere essa sofisticação e elegância, né? Esse tipo de ambiente, gente, ele é perfeito para quem tem o pé direito alto, porque se você tem um pé direito muito alto, então quando você coloca um ambiente assim com mais tom de preto, o preto vai dar aquele aconchego, vai diminuir um pouco esse ambiente para criar esse aconchego e ao mesmo tempo vai deixar esse seu ambiente aí sofisticado, elegante. Então, assim, ele é muito usado, né? Ele é nobre, uma cor muito nobre. Deixa eu voltar aqui. Olha agora ele aí no fundo da cama, tá vendo? Atrás da cabeceira, parede de fundo. O que acontece, gente? O preto, ele é uma cor muito intensa, né? Então, eu aconselho as pessoas que querem começar a usar agora, vão falar, ai, Mara, agora eu quero usar. Por onde eu começo? Comece pela cabeceira da sua cama. Pinte a parede da cabeceira da sua cama. Por quê? Quando você entrar no seu quarto, você vai ver, você vê que aqui, ó, o pé direito desse quarto é um pé direito bacana, né? Um pé direito mais alto. E aí, quando você pinta, aqui no caso, foi uma parede toda revestida com um revestimento preto, né? E esse revestimento aqui, ó, essa parede toda preta, deu esse aconchego no quarto, mas sem pesar muito, porque você, ao entrar no quarto, você vê a parede de trás. Mas quando você deita na cama, você não vê mais a parte de trás do seu quarto. Então, ele não vai te cansar aí, não vai te pesar essa cor escura. Então, é muito legal para quem está querendo começar a usar, a fazer isso na cabeceira da cama, na parede de trás, ok? Cada ambiente tem uma sensação, né, gente? É muito gostoso. O preto, ele valoriza, né? Aqui a gente tem um ambiente fosco, tá vendo? Um ambiente preto mais fosco, mas é um ambiente todo elegante, né? Aí eu vou te dizer que aqui o sentimento que ele passa, a sensação é de seriedade, de prudência, tá vendo? Ele, assim, o legal é que o preto ele combina com outras cores, né? E se você colocar o preto, por exemplo, com cores mais alegres, como amarelo, laranja, aí você consegue tirar essa seriedade toda do preto, para quem quer usar com um pouquinho mais de
assim, de alegria, vamos dizer assim. Então, você pode fazer um ambiente bem sofisticado, depois colocar alguns itens de decoração com cores. Aqui foi utilizado o verdinho, tá vendo? As plantinhas aqui, o quadro lá, como se destacou a madeirinha do quadro, a iluminação, isso justamente porque é um preto fosco, então ele deixa o ambiente muito neutro, e aí tudo que você coloca realça. Olha que delícia esse ambiente. E para quebrar um pouco desse peso, né, não deixar o ambiente pesado, você olha aqui que foi colocado um tapete branco e preto, né, os móveis brancos e as paredes todas pretas. E o ambiente continuou muito chique, elegante, mas deu uma descontraída, tá vendo? Como o tapete, os móveis brancos, deu uma alegria nesse ambiente. O branco é muito poderoso, tá? Se você quer utilizar qualquer cor escura e aí não quis ficar com medo de ficar um ambiente muito pesado, branco, coloca o branco junto. Olha como ele é poderoso, né? Área gourmet, tá vendo? O preto, você pode observar quando você vai, assim, em restaurantes mais sofisticados, churrascaria, pizzaria, esses ambientes, assim, mais sofisticados, certamente eles têm esses tons mais escuros, né? Como marrom, preto, vermelho mais fechado. A gente vai ver vários tons escuros nesses lugares. E isso porque realmente o tom escuro ele remete a essa sofisticação. Então, principalmente se o ambiente for um lugar mais sofisticado, ele vai sim utilizar desses tons mais escuros. E fica muito bonito numa área gourmet. E você pode utilizar a madeira natural, numa cor mais clarinha, para contrapor, que fica fantástico. Você consegue uma leveza, mesmo utilizando preto na sua área gourmet. Tá vendo, ó? Aqui foi usado um mármore, né? Então, quebrou um pouco, mas o restante, a parede é toda preta, a área gourmet toda preta, tá vendo? A gente tem hoje muitos revestimentos, né? Aqui é lindo esse porcelanato, ele dá uma textura, você vê que ele tem uma textura na parede. Então, além dela ficar preta, né? Ela ainda tem essa textura bonita na parede. Então, fica lindo em áreas gourmet, a cor preta. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho, olha só, da cor vermelha. E a gente está falando aqui mais hoje sobre os tons mais escuros. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o tom do vermelho, tá? O vermelho, gente, ele tem essa coisa da energia, de ser vibrante, mas ele também, se ele for usado com moderação, num tom, às vezes, um pouco mais escuro, ele tem um grande poder no estado de ânimo, tá? Agora, você tem que saber utilizar, porque se você utilizar aquele vermelho aberto, e muito daquele vermelho, você vai causar excitação. Então, assim, quando o tom é muito aberto, você tem que usar pouquinho, aí é melhor deixar para elementos decorativos, só para trazer uma alegria. Agora, quando você quer ter um lugar mais, continuar com essa linguagem sofisticada do preto, e não quiser provocar esse sentimento de excitação, você utiliza esse vermelho um pouco mais escuro, mais terroso, tá vendo? E ele fica muito bonito. Então, aí você aplicando ele na medida certa, no tom certo, aí ele vai, o que que ele passa? Qual o sentimento, né, que a psicologia traz pra gente aí, a psicologia das cores? Ele traz força, virilidade, dinamismo, por isso que ele é muito utilizado em escritórios, ele é muito utilizado também em restaurantes. E você vai ver muito também em áreas gourmets com esse tom, porque ele ele aumenta a vontade de comer e traz um dinamismo para o ambiente, certo? Então, essa cor, ela vai também estimular as emoções. Ela, dentro da psicologia das cores, eles falam que essa cor, especificamente, essa mais terrosa, ela inibe o medo, preocupação e pode produzir nervosismo, tá, gente? Se vocês usarem ela num tom claro, ela tem que ser esse tom mais escuro. Então, ele vai provocar essas sensações. O vermelho, dependendo do grau de saturação dele, ele vai ou deixar o lugar mais sofisticado, mais dinâmico, ou ele vai deixar o local mais excitante. Então, aí você tem que
se orientar bastante para utilizar o vermelho. Aqui ele está um pouco mais claro. Você vê que quando ele está um pouco mais claro, ele já traz um sentimento, assim, de mais vibração. Então, ele excita um pouco mais. Aí você tem que deixar só uma parede e contrapor com elementos para quebrar um pouco esse tom mais vibrante. Mas ainda é um vermelho mais escuro. Aqui a gente tem ele bem terroso, tá vendo? Fica maravilhoso. Ainda mais um ambiente como esse aqui, que é todo clean. Olha esse quarto. Esse quarto ele é muito grande, tem um pé direito muito alto, uma excelente iluminação. Quando você tem isso aqui, é um típico ambiente para você entrar com um tom escuro para causar um aconchego. Imagina se essa parede aqui fosse begezinha, que nem o chão aqui. O que ia acontecer? Ia ficar um ambiente clean demais, não ia trazer esse sentimento aí de acolhimento. Quando você joga esse tom mais terroso, vermelho, mais terroso na parede, olha como dá uma sofisticação, como o ambiente fica muito mais acolhedor, tá vendo? Então, é fundamental você saber, assim, e olha o que eu falei, né? Ventilação, olha, tem grandes vãos de iluminação e ventilação, pé direito alto e o ambiente todo clarinho. Ótimo, super apropriado para um tom escuro. Também bancadas, tá vendo, gente? Ó, aparador, bancada de banheiro, bancada de camarim, de maquiagem, né? De tudo, para uma bancada ou um hallzinho de entrada. Fica fantástico esses tons de vermelho. Olha que lindo. E aí tem também, claro, os revestimentos nesse tom, porque a gente está falando da parede, tom escuro, pode ser tanto na pintura quanto com revestimentos, né? Com porcelanatos, porcelanosas, todos revestidos. Muito bonito, né? Traz mesmo esse ar gostoso e sofisticado. Aí agora a gente vai falar um pouco do laranja. Esse laranja, só de olhar aí você já vai sentir, né? Que é uma cor quente, né? Ela é estimulante, também muito utilizada em áreas gourmets, cozinhas, restaurantes. Você consegue sentir que ela contagia o ambiente de alto astral? Traz essa alegria que vai remeter à infância, às brincadeiras, sabores agradáveis. Então, elas são muito utilizadas em copas, cozinhas, restaurantes, estimula o apetite, tá? E se você utilizar o laranja em tons escuros, que é o que a gente está querendo trazer hoje, os tons escuros, ela sugere estabilidade. Então, ela traz uma certa estabilidade, é o sentimento que esse tom traz. Olha só que interessante, né? Ele é vibrante, ele é alegre, mas se ele for mais escuro, ele vai trazer isso aí pra gente. É muito bacana, né? Você vê que o jogo de cores é muito importante. E é legal, eu trouxe um pouco do laranja, né? Apesar dele ser uma cor mais aberta, mas a gente tem ele nos tons mais escuros, porque você pode utilizar isso aí para deixar o ambiente não tão pesado. Então, você pode estar utilizando com o preto, por exemplo, lá, você pode jogar um pouco do laranja para dar essa descontração, tá vendo? Fica mais jovial o ambiente, né? A gente fala jovial. Olha só, aqui você tem um exemplo disso, é um laranja um pouco mais escuro e dando aconchego aqui no ambiente super clean. Então, você utiliza o tom aí mais escuro para trazer esse sentimento para o ambiente, tá vendo? Ó? Esse aqui é um laranja que ele é mais acobreado. Ele traz mais ainda, com mais, vamos dizer assim, com mais intimidade aí, né? Ele vai trazer esse sentimento aí de estabilidade, tá vendo? Você consegue sentir, né, esse ambiente dentro de você. Agora também eu trouxe aqui um revestimento. Fica muito bacana esse tom mais escuro de laranja para você estar utilizando cozinha, copa, área gourmet, né? Segundo a psicologia das cores, ele aumenta o apetite. Então, olha que interessante. A luz, né? Para chamar a atenção, valorizar, né? Um spotzinho direcionado, sempre muito bem-vindo, essa parte de iluminação. E tá vendo como que quebra esse ambiente muito clean, muito limpo, aí joga uma cor assim mais vibrante, mais
mais escura, como é que fica bonito o ambiente. Mais um exemplo aí de cozinha, né? Aí é pintada. Olha aí esse laranja cobreado, que eu gosto muito, tá? Quando você for utilizar, esse laranja, ele fica muito bonito nas paredes. Olha esse ambiente. O laranja, ele é muito bacana porque ele traz essa vivacidade, essa alegria, tá vendo? E ele ajuda a iluminar o ambiente, né? Olha que coisa linda. Laranja conjugado com outras cores, cinza que está muito alta, mais uma sala de jantar, laranja. Olha só, para você criar você tem que criar ainda mais hoje, que a gente está utilizando muito escritório dentro de casa, os home offices, um cantinho para o escritório. Olha que bacana, tom laranja, um tom alegre que te mantém acordado, vibrante. E agora a gente vai passar para o amarelo. No final do ano passado, né, a Pantone deixou aí como tendência o amarelo com cinza para esse ano de 2021. Então, é muito legal. Estou trazendo o amarelo, eu gosto muito também, né? Ele tem muito a ver com o sol também, com a luminosidade. E aí eu vou mostrar alguns ambientes para inspirar vocês aqui, em ambientes amarelos. Bom, o amarelo, ele instiga a ação, o encorajamento, a realização, a criatividade. Ele ajuda a esquentar, né? Você vê que como parece que está até aceso o ambiente, ele ilumina as áreas escuras e frias, tá vendo? Ele é muito vibrante. Se você não souber usar ele, você pode até incomodar em grande superfície. Então, por isso, eu sempre falo, tem que saber utilizar. O amarelo aqui, a gente também trouxe ele numa versão, um tom mais escuro. E essa versão de tom mais escuro do amarelo, em lugares que você quer criar essa relação de aconchego, fica lindo, né? Olha aí, parece que está aceso, iluminado. Olha que lindo, aqui é uma parede com esse amarelo mais escuro, revestida também, tá vendo? Com esse jogo de madeira, aqui até uma arquitetura, um estilo bem contemporâneo. Justamente, tem tudo aqui, né? É a madeira aí, você vê a mesa um pouco mais orgânica, mais bruta, trazendo aí essa relação da natureza, os vasinhos. Você tem o cimento queimado, no piso, no teto, você vai ter o amarelo, então, que é as cores do ano, o amarelo e o cinza. Então, você vê que você constrói um ambiente totalmente sofisticado com esses tons mais escuros. Para quem quer começar a usar, né, e tá aí com receio também de errar, porque tá iniciando nos tons escuros, não fica com medo, gente. Você pode fazer uma brincadeira dessa, ó. Criar um ambiente descontraído, parece iluminado, né? E começa jogando um tom do amarelo mais escuro numa porta, tá vendo? Avança um pouquinho dessa porta, ó, cria esse sentimento de alegria. Aqui um espelhinho redondo, que também está sendo muito usado, né, como elemento decorativo agora. E aí você coloca ele pegando um pedaço do amarelo, do branco, fazendo essa brincadeira aqui. Fica um ambiente divertido, né? Olha que lindo. Também um pé direito alto, também aqui a gente vê o estilo industrial, né, muito presente. Trouxe aqui para vocês verem esse verde com amarelo, branco, você pode estar brincando aí, jogando tonalidades de amarelo diferente, um pouco mais escuro no sofá, um pouco mais claro na parede, fazer esse contraponto com as cores. Na cozinha, na copa, nos restaurantes, muito utilizado, ele também faz um pouco dessa função que a gente falou do laranja, de vibrar, de alegrar, de abrir apetite. Então, muito válido para essas áreas gourmets. Áreas gourmets são muito utilizadas também. Olha aí que lindo, né? Aí você aproveita e coloca uma luminária, dá uns toquezinhos de amarelo nos detalhes. Então, aí umas ideias para vocês. Mais uma ideia aí do que a gente vem utilizando muito agora, né? Essas brincadeiras, essa descoberta. Então, para você que tem corredor,
Porque hoje a gente nem utiliza muito corredor, a gente substitui muito pela área íntima, pela salinha íntima, às vezes a gente faz ali uma salinha de TV e aproveita esse corredor. Mas se você ainda tem um corredor, por que não criar um ambiente alegre, distraído, divertido, perdão, como esse aí, né? E esse tom de amarelo mais escuro, ele traz isso tudo pra gente. No banheiro, olha aí o revestimento, porcelanato aí no banheiro. Lindo, né? No hall de entrada. O hall de entrada também, o amarelo, ele dá boas-vindas. É muito bem-vindo esse amarelo mais escuro. Aí, olha aqui. Quando você olha, parece que tá aceso, né, a luz ali. De tão vibrante, de tão iluminado que o amarelo é. Mesmo ele sendo um amarelo mais escuro. E, mas Mara, eu posso utilizar o amarelo porque eu quero usar também um tom na porta escuro. Pode, olha só, o azul marinho, o azul escuro com o amarelo mais escuro, com o vermelho mais escuro, fica lindo. Se você souber jogar, fica muito bonito. Olha aí, outra proposta do azul com o amarelo, tá vendo? São diversos tons, né? Você vê que o tom mais fechado do azul, o amarelo e aqui uns tons mais clarinhos no teto e nas outras paredes. Olha que jogada maravilhosa para se fazer num ambiente. Aí é o outro lado daquele corredor, tá, gente? Só para dar ideia para vocês. Mais uma vez, na cama, na cabeceira atrás. É aquela mesma regrinha, a gente coloca esses tons atrás da cama, porque você não vai ficar olhando para eles o tempo todo. Quando você deitar na sua cama, tá atrás de você, então não vai ficar cansativo. Olha que lindo. Um amarelinho, ainda colocou uma luz de LED no tom quente, mais amarelado. O jogo do cinza com amarelo aí, ó, as cores de 2021. Uma parede para ser colocada os quadros ali. Olha que composição bonita. Olha que interessante, o amarelo na escada. Muita gente me pergunta. Eu queria jogar um tom assim, mais aconchegante, um tom mais escuro, mas eu queria um tom mais vibrante. Eu falo amarelo. O amarelo é isso aí, ó. Ele ilumina, ele dá essa vibração, ele é vibrante e aconchegante ao mesmo tempo. Agora a gente vai falar do verde. Ao falar do verde, quero dar só uma pausa aqui, que o tom verde, ele não tem tom mais bonito de verde do que o verde da natureza. Então, assim, é incomparável você trazer a natureza para dentro de casa. Você vê que as plantinhas aqui dão um show, né? É um espetáculo à parte. Então, a natureza, você vê que quando você pega lá um vaso, nunca que as folhas são todas da mesma cor, normalmente tem um pouquinho mais de brilho, a outra um pouquinho mais fosca, o outro um pouquinho mais amarelo, o outro um pouquinho mais verde. É muito interessante, é o que cria um movimento, né, que torna aquele vaso único. Então, quando você traz a natureza para dentro de casa, é o melhor verde que você pode trazer. Mas como a gente está falando de tons escuros, eu trouxe o verde escuro. A gente tem o verde militar, o verde musgo, esses tons de verde escuro na decoração, e eu vou passar para vocês o sentimento que ele traz aqui, segundo a psicologia das cores. Então, vamos lá. Olha que lindo, aqui foi pintado as paredes, porta e até o armário. É uma parede só, mas ela se tornou um elemento de decoração maravilhoso, né? Um elemento único aí, todo verde. O verde, ele causa a impressão de leveza. Se ele for em tons claros, como a gente já conversou aqui, ele é relaxante, ele é calmante, se associar à natureza, ele sugere frescor, harmonia, equilíbrio, tranquilidade, a gente já falou sobre isso. Agora, o verde é utilizado aí no ambiente, com essas variedades de tons, assim, mais, vamos dizer assim, mais escuros, né? Eles dão esse aconchego que os outros tons escuros vão dar, tá vendo? O preto, o vermelho, olha aí. Ele fica muito bonito também quando você usa o tom escuro do verde com plantas e também com elementos naturais, tá vendo? Madeira, você usa aí sisal,
a madeira bruta, metal, tá vendo aqui? Olha só as fibras. É impressionante o poder do verde também, fica muito bonito. É fácil de você fazer composição de cores com verde, ele aceita vários tons, né, várias cores, né? Mesmo sendo escuro, ele tem esse poder de tranquilizante, mais sedativo, ele é um tom que ele trata muito bem dessa questão de trazer paz para o ambiente, tranquilidade. Aqui, mais uma vez, na cabeceira da cama, como nós já falamos aqui. Mara, eu posso utilizar, muita gente me pergunta, né? Eu posso estar utilizando verde no quarto de bebê? Pode, você pode utilizar tons escuros no quarto de bebê, é só saber utilizar. Nesse caso aqui, ó, a gente está utilizando o verde escuro na cabeceira do berço, como se fosse a cabeceira da cama, né? Então, é como eu falei, nesses lugares a gente pode estar colocando tons escuros, porque tanto vai dar um aconchego, essa coisa mais elegante que o tom escuro traz para o ambiente, e não vai incomodar a criança, ou quem vai ficar ali, né, que vai estar com a criança ali, a mãe, o pai, a babá, porque ele está nas costas, então ele vai ser visto mais quando você estiver andando no quarto, quando você chegar no quarto, mas ao sentar ali na cadeira para amamentar, ao criança deitar no bercinho, não fica visto o tempo todo, então não cansa. Então você pode sim utilizar cores escuras no quarto de criança, mas evite colocar para a criança ficar de encontro com ela. Coloca as cores mais calmantes, mais clarinhas, e a parede de trás, seguindo a mesma regra da cabeceira da cama, você pode usar um tom escuro com tranquilidade. E o verde, em especial, para quarto de bebê, fica muito bonito. Mais um verde aí, esse é o musgo, né? Gosto muito também, dá uma sobriedade, tá vendo? Como que a gente, mesmo o verde escuro, ele traz essa sobriedade, essa tranquilidade, além de sofisticação que os tons escuros trazem. Uma parede até, né, é muito legal quando você consegue fazer essa contraposição e deixar o armário, a parede, tudo do mesmo tom, tá vendo? E jogam uma moldura sem quadro, muito moderna também, uma decoração muito bonita, né? Aí o verde musgo, olha como fica lindo, o verde da tinta com os verdes da natureza, seja em quadro, seja num vaso de verdade, né? Olha que lindo. Mais um ambiente para você usar. Não tenha medo de usar o verde escuro. Olha que lindo que ele fica com a madeira, com o amarelo. Muito bonito. Aqui eu trouxe, que é muito interessante. É um quarto que ele tem verde, são tons diferentes nas paredes de verde. E ficou lindo, ficou dinâmico e muito bonito. Mas é claro, é um pé direito alto e um quarto bem grande, tá? Olha esse aqui. Botou na cabeceira. Melhor lugar para se colocar o tom escuro no quarto. Ainda tem um escritóriozinho, aí ele manteve esse lugar aqui com um branquinho para ter mais luminosidade. O verde da natureza. E aí você está vendo o verde aí abraçando, trazendo a tranquilidade, a sofisticação e o aconchego que a pessoa precisa para descansar, para renovar a energia, dormir. Olha esse aqui. Fica lindo, gente, se você tiver um direito muito alto e colocar os tons assim mais escuros na parede, mais fechados, tá vendo? O contraponto que você cria, ainda colocou um vasinho, um quadro com a natureza, lindo. Aqui parece que tá até iluminado, né? Esse verde, ele fez uma iluminação aí para esse ambiente todo cinza. É muito legal, porque como está se usando muito estilo industrial hoje, muito a presença do cinza, do cimento queimado e da madeira natural, e aí você pode jogar junto com esses elementos todos do estilo industrial o verde, esse verde mais escuro. Vai ficar lindo, não precisa ter medo. Olha só,
Olha a sofisticação desse ambiente. Veja como o verde, ele tem uma imponência, né? E, ao mesmo tempo, traz essa coisa gostosa aí da tranquilidade, né? Que, sabe o que deixou esse ambiente, assim? Claro, é um ambiente monocromático, ele é todo de uma cor só. E aí, para quebrar, foi colocado um piso de madeira natural, tá vendo? Então, isso fez com que esse ambiente monocromático não ficasse cansativo. Então, aí você contrapõe esse ambiente monocromático com um piso, aqui no caso foi um piso de madeira natural, mais clarinho, e os elementos decorativos, porque aí quando você tem um ambiente monocromático, você precisa exaltar as decorações para que ele não fique um ambiente monótono, e aí ele vai ficar assim, lindo e sofisticado. Debaixo da escada. Mais um ambiente para quem tem medo aí de usar nos tons escuros. Então, ó, atrás da cama, debaixo da escada, no hall de entrada. São lugares que não tem como você errar. Olha aí, outro ambiente verde, aí se manteve o piso mais clarinho, o teto mais clarinho, e isso é bom porque você consegue ver que você pode pintar as paredes de verde e que você vai ter um sentimento gostoso dentro de casa. Vocês estão conseguindo sentir? Estão perdendo medo de usar? Olha que lindo. Tá usando muitos nichos, né? E você pode brincar nessa parede também. O branco, como eu já falei aqui, o branco é uma cor maravilhosa para você colocar junto dos tons escuros, porque ela vai dar alegria, o branco vai alegrar, vai iluminar. Então, você colocando um tom escuro e jogando algum móvel branco, nesse caso aqui foram os nichos, luminárias branquinhas, dá essa quebra da hegemonia, que as pessoas ficam com medo, né, de causar um ambiente monótono e fica lindo. Aí, ó, cimento queimado, madeira, preto, tá vendo? Como eu falei, você pode não só utilizar um tom escuro, você pode utilizar mais. Aqui no caso, como o ambiente é grande, é uma decoração, a gente fala, né, um estilo industrial na decoração, e aí é muito bacana você jogar esses tons mais escuros, ó, o verde escuro, o preto, a madeira do chão já é um pouco mais clara, mas tem também umas nuances escuras e claras. Agora, o verde, que ele é mais abacate, que a gente fala, que ainda é um verde mais escuro, mas é um verde mais jovial, torna o ambiente um pouco mais jovial. E é legal, porque aí você vê exatamente o que eu falei, dessa pegada aí do verde com branco. Sentiu aí como ficou um ambiente mais alegre, além de tranquilizante? Olha que gostoso, de calmante, né? Quando você tem, então, uma janela grande dessa, uma porta de correr bem grande, que tem muita luminosidade no ambiente, aí sim que você pode estar brincando aí com os tons escuros. Olha só, pé direito alto, maravilhoso, né? E aí você vê que aí esse ambiente, ele é bem minimalista. E o minimalismo, normalmente, ele propõe tons mais claros, mas você tem aí muitas decorações minimalistas com paredes em tons escuros, como aqui no caso o verde escuro. Isso contando que o pé direito é alto, tá, gente? Aí é lindo, né? O verde da natureza com o verde da parede e a brincadeira do verde nas almofadas, nos quadros. Brinquem com o verde. Você vê que eu estou trazendo aqui diversos ambientes para vocês ficarem mais tranquilos, assim, ao utilizar. Você vai ver o que encaixa com o seu. Aqui, por exemplo, esse tom de verde com a porta pintada de branca, as guarnições, a porta branca, o piso aqui, ó, o piso é de madeira, com tapete em cima. Aí se utilizou, né, o sofá branco, super bem decorado.
Agora aqui em textura, tijolinhos pintados com verde, esse verde mais escuro, lindo, né? Galho seco, fica muito bonito esse jogo de elementos naturais, assim, folhagens, galhos secos com o verde. Olha aí, mais uma textura verde, esse verde é o verde musgo, né? Um pouco mais escuro, e colocando um sofá verde também, isso que é legal, que o verde você pode brincar com os diversos tons, que fica muito interessante. Olha aí, não tem como vocês errarem, pode seguir essa dica. Agora a gente vai falar dos azuis, os azuis profundos. O azul, ele também ele vai ter um pouco essa pegada aí da natureza, né? Também vai proporcionar essa sensação que é próxima do verde, né? Porque o que o azul lembra, gente? O azul vai lembrar o quê? O céu, vai lembrar o mar, as águas. Ele também vai transmitir paz, calma aqui, né? Você consegue sentir também tudo isso. Porém, você nunca aplique em excesso. Nada em excesso é bom, tá, gente? Porque se você colocar muito azul, pode ficar um espaço frio, né? Vazio. Então, assim, é legal você contrapor, igual aqui também, com o branco, com a madeira. O mesmo que a gente falou para o verde, serve aqui para o azul, tá? O azul aqui, ele aliado ao branco, ele vai aumentar essa percepção de frescor, de limpeza, tá vendo? Aqui, a cromoterapia, eles colocam o azul, esse azul mais escuro, eles colocam como uma cor sedativa, curativa, tá? Então, ele é muito utilizado em ambientes de repouso, de relaxamento. Então, ele é muito utilizado nos quartos, que é um lugar muito indicado, né? Que é um lugar de relaxamento. É muito bacana essa utilização do azul. Você tenha cuidado com o tom, tá vendo, gente? Do azul. Tenta aí brincar com essas tonalidades do azul para você ter um ambiente alegre, tá vendo? Que aqui ele tem o sentimento de profundidade, esse sentimento de profundidade. Aí você joga um sofá, um azul clarinho, aí você faz essa brincadeira, o vaso aqui também é um azul bem clarinho. Olha que lindo, né? Se você sabendo conjugar aqui os tons de azul, ele vai ter essa profundidade de sentimento, até de amplitude do ambiente. Vocês conseguem sentir aqui, tá vendo? Agora ele aqui no tom mais marinho mesmo, bem escuro. Aí ele cai igual aquele ambiente verde, tá vendo? Mais sofisticado. E aqui, observa, ó, madeira no chão clarinha, o teto branquinho, e aqui chamou atenção para esse ambiente, para essa parede. Aí você vai estar utilizando aqueles conceitos que a gente falou lá no início, né? Se você tem, por exemplo, um hall de entrada e você acha o seu hall muito comprido, aí você joga um tom escuro desse lá no final, que o hall vai dar assim, um sentimento de que a parede está mais próxima, então ele vai ficar mais aconchegante, que é o caso aqui. Olha aí. Muito bonito, né? Numa salinha. Aqui foi usado em mais de uma parede, mas você tem muita luminosidade, o teto branquinho e a madeira no chão. Então, você pode estar utilizando ele em maior quantidade. Aqui, olha que lindo que ficou, né? Uma decoração contemporânea, mais orgânica. Você vê aqui a madeira, o azul aqui muito bonito, né? A madeira aqui embaixo também. Os móveis aqui, as poltronas orgânicas. Fica muito bonito, gente. A luminária de pé aqui. Tá vendo? O azul, o tom escuro do azul, ele é sofisticado. Olha que ambiente chique, né? Que ele criou aqui. Até para uma mesa de jantar, né? Se você quer criar um ambiente de mais aconchego, sei lá, de sentar, de conversar na mesa, é muito gostoso. O azul, ele traz essa profundidade, essa relação com o céu, com o mar, né? Muito gostoso. Aqui, que legal, ó. Muita luz, pé direito alto, cor escura na parede. E aí, um tapete com uma jogada de cores azuis mais claros. Olha que lindo. Né? A decoração ficou belíssima. E aí o laranja aqui, ó, para quebrar, lembra que a gente falou do laranja, para a gente usar com azul marinho? Fica lindo. Azul marinho com laranja, ou mesmo com o amarelo, aquele amarelo mais escuro, também fica lindo. Deixa um ambiente mais jovial.
Aqui é o azul com couro, é um ambiente mais clássico, mais sofisticado, cai muito bem, tá vendo, ó? Aqui também. Esse azul, para quem quer dar uma sofisticação, esse ar no ambiente, ele funciona como preto, como marrom, como as outras cores que a gente já falou. Aqui, poltroninhas azuis bem clarinhas, né, pastéis, contrapondo com o azul escuro da parede, teto branco e madeirinha no chão. Olha só, que aí você fala assim, ai, e o azul, eu posso colocar sofá azul? Com verde é mais fácil. Com o azul, você pode trabalhar com esses tons de azul assim, ó, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais claro, e fazer essa conjugação aqui, aí você consegue trabalhar assim, com o sofá e a parede azul. Agora, é interessante que para quebrar a hegemonia, aqui se utilizou as almofadas amarelas, que são os pontos de cores mais vibrantes, mais alegres, tá vendo? Ó? E aí, como ficou bonito e mais jovial o ambiente, né? Se você quer um tom mais sofisticado, você vai trabalhar só com tons mais escuros e a madeira clarinha, o cinza mais clarinho, o branco. Agora, se você quer um ambiente mais jovial, mais moderno, você vai lançar a mão aí do amarelo, esse amarelo mais escuro aí, do laranja, e aí você vai ter um ambiente mais jovial. Olha que delícia de ambiente, né? Olha como o azul, o poder do azul com a madeira. A madeira é madeira. O branco, a cor branca, a madeira, você pode, assim, utilizar com qualquer cor, né? Só agrega valor. Aí aqui já o sofá cinza, também muito utilizado. O cinza com o azul. Fica mais sóbrio, ele dá mais sobriedade, né? Quando você usa esses tons cinza e azul. Se você quiser um mais jovem, você vai quebrar colocando o amarelo, o laranja ou até mesmo o vermelho mais escuro. Mas se você quer um ambiente mais sóbrio, você pode utilizar esses tons de azul e cinza. Olha aí, para essa jogada mais industrial, mais urbana, o azul é muito bem-vindo, porque ele traz isso aí mesmo, é a cor do céu, a cor do mar, então fica muito legal numa decoração assim mais urbana. Olha só, aqui você consegue com esse azul marinho, esse azul profundo, que é tão sofisticado, com essa brincadeira, esses desenhos na porta, esses o fundo do armário aqui, eles são amarelo, tá vendo? E a frente branca. Então, utilizado com branco, com esse pouco de amarelo que você vê aqui, com a luminária aqui, com tom de lâmpada amarelada, esse jogo de cores aqui, ó, amarelo, azul profundo, madeira e o branco. Perfeito. É um ambiente jovial, aí ele fica mais jovial, muito bonito, para qualquer idade aí cabe, né? É uma decoração muito bacana. E para você que tem receio de começar a usar a cor escura, de ousar, ouse assim, ó, uma parede da sua cozinha. Olha que interessante, muito bonito. Na sala é sempre aí, nas costas do sofá, na cama, nas costas da cama, na cabeceira. Vai seguindo essa linha de raciocínio e começa a usar o tom escuro. Você vai perder o medo. Aqui, ele foi utilizado, esse azul profundo, ele é muito utilizado quando você quer também acolher um móvel antigo aí, né? Então, você vai ter aqui, né, o vintage, né? Então, você tem um móvel aqui antigo. Então, para valorizar e para não brigar com um móvel desse, você coloca esse azul sofisticado, esse azul escuro. Fica muito bacana quando você vai fazer uma decoração vintage, mesmo retrô ou vintage, e você colocar essas peças retrôs ou vintage no azul profundo. Fica lindo, tá vendo? E aqui o teto ainda aqui é uma decoração bem industrial, né? A gente tem vigas aparentes, o concreto aparente, fica muito bonito, para quem gosta desse estilo. Aqui é o amarelo aqui, conversando com ele aqui, conversando não, alegrando, dando um arrui, muito bonito. Aí, gente, com branco
Com branco, tudo fica lindo com branco, né? O azul profundo. Aqui, observa bem, um rodapé bem grande, né? Tá usando muito esses rodapés grandes, ainda mais se for uma parede escura. Dá um efeito muito bonito. Sala de jantar. Ele é acolhedor, né? Ainda com uma ventilação dessa, um pé direito mais alto. Muito bonito. O azul combina com tudo. Com rosa, gente. Para quem gosta do rosinha, né? Esse rosa. Olha o azul profundo, esse azul marinho. Lindo com rosa. Fica muito bonito. Olha aí. Tá vendo? Aqui é um tom de azul mais diferente. Ele é um pouco mais puxado pro lilás, vamos dizer assim, né? Esse azul. Fica muito bonito também com o elemento rosa de decoração. Tá vendo? Você consegue... A parede aqui, no caso, ela faz um fundo. O azul profundo, esse azul marinho, você consegue criar um fundo. Então, todo elemento que você coloca, como aquela cômoda lá, vintage, como essa chaise retrô, valoriza. Consegue sentir como valoriza? E é legal que aqui também foi colocada uma luminária super moderna. Então, fez esse fundo, essa cor, para poder valorizar o restante. Aí você deixa o restante todo clarinho. Aqui uma brincadeira. Os azuis mais esverdeados, o espelho redondo. Olha que lindo, né? O jogo do laranja, tá vendo? Laranja com o azul marinho que eu falei. Na cabeceira, com branco, não tem como errar. Olha só, gente, ele pode ser usado na cozinha, como eu falei, pode ser usado também nos armários, tá vendo? Olha. E olha que bacana que aqui você vai ver as luminárias, ela tem um azul clarinho. Então, é um azul mais pastel nas luminárias e o azul profundo, que essa parede aqui, ela praticamente foi revestida com os móveis, então ficou esse azul marinho escuro aí, muito bonito, né? Mais um ambiente. Olha aí, azul com verde. Mara, dá certo colocar azul com verde? Olha aí, se for o azul marinho, com essa tonalidade de verde aqui, ainda bota uma poltrona de couro, uma mesa de madeira. Fechou. Natureza sempre presente, com qualquer cor, principalmente cores escuras. A iluminação, valorizando a parede escura, né? Esse azul escuro. Sempre muito bonito e muito bem-vindo o azul nessas decorações aí industriais. Agora aqui, aquele efeito que eu coloquei quando tudo escuro, tá vendo? Aquela coisa de criar o quartinho parecendo uma caixinha de joias ali para você ficar aconchegado e dormir, né? São os quartos escuros, muito utilizado para as pessoas que têm dificuldade de dormir. Olha esse ambiente também. Aqui, gente, era um pé direito bem alto. E aí, como é uma sala de lareira e de leitura, foi colocado esse tom monocromático todinho, esse azul nele todo, e ficou muito sóbrio. E apesar de ter o laranja, mas também um laranja mais escuro, então você vê que o tom escuro, ele dá sobriedade, tá vendo? Fica um ambiente muito sóbrio mesmo. É muito bacana esse uso das cores escuras. Aqui você pode jogar também, é mais uma ideia muito interessante. Você pode estar jogando o azul na parede, né? E nos armários, e fazer uma brincadeira, tá vendo? Aí você fica com um ambiente mais jovial, mais descontraído. E agora a gente vai falar dessa cor aqui. Vocês já sabem qual é essa cor? Essa cor, ela é a violeta, ela se confunde muito, né? Ela fica ali entre o lilás, o roxo, a gente fala violeta. É uma cor também de uma sobriedade muito interessante. Ela é considerada ainda uma cor fria, né? Mas ela estimula muito o nosso lado psíquico. A psicologia das cores fala que ela atua muito no nosso lado espiritual, na lucidez, no equilíbrio nas atitudes. Essa cor violeta, ela está muito ligada à ideia de saudade, sabedoria, respeito
E, como eu falei, na espiritualidade, né? Se ela for aplicada em áreas extensas, como você está vendo aqui nessa área, ela traz ainda esse sentimento de conforto, né? Mas você pode perceber que esse tom mais escuro do violeta, assim, que ele chega mais para o lado do roxo, ele fazem alusão a mistério, a intuição, então ele é muito utilizado para esse lado aí, né? Com branco sempre, igual eu falei, cores escuras, né? Ela pode ser empregada em todo tipo de ambiente, em ambientes mais tranquilos, de atividades espirituais, de meditação. Ela é muito utilizada, você vai ver isso muito. Em ambientes de relaxamento, você vai ver também. E assim, é uma coisa interessante, que quando você quer dar assim uma sofisticação para o violeta, você utiliza dourado. Aí quando você une os dois, aí fica a cara da riqueza, né? Aqui foi utilizado com um tom mais de rosinha, tá vendo? Mais lilazinho. Fica muito bacana. Aí são ideias para vocês brincarem. Aqui, ó, o rodapé de novo, tá vendo? Fazendo esse contraponto aqui com a parede, como fica bonito. Cabeceira de cama, atrás do sofá. Sala de jantar, olha só, traz essa espiritualidade, essa coisa mais, né? Sóbria também. Relaxamento, também é uma cor que traz essa coisa do relaxamento. Então, aí, ó, deixa eu aumentar para vocês aqui. Aí, olha que lindo, né? Imagina você nessa banheira, com verdinho do lado, natural, cabeceira. É lindo, né? Essa cor violeta, ela é muito utilizada. E ela cai muito bem também com os tons atuais de cinza. Fica lindo, ela fica muito bonita na decoração, tanto minimalista, moderna, industrial, ela cai super bem. Tá vendo aquela violeta aqui contrapondo com lilás? Para quarto fica muito gostoso. Aí você coloca o violeta, que é essa cor mais escura, na cabeceira e o lilás na parede, na parede mais clarinha, tá vendo? Aí, ó, como ele dá a sofisticação, tá vendo? Agora a gente vai pro marrom. O marrom que é também uma cor muito utilizada, porque também traz essa sofisticação. Ele simboliza muito esse tom de marrom, ele tem uma coisa com a melancolia, né? Mas ele tem resistência e vigor. E igual eu falei, vocês precisam sempre lembrar daquela coisa que eu falei no início. Quando você usa, por exemplo, igual nesse quarto, o branco com o marrom, aí você quebra essa melancolia do marrom, e aí você dá um ar sofisticado. A gente pega um pouco do estudo da psicologia das cores, mas a gente precisa entender que quando ela é utilizada com outras cores no ambiente, você aí gera outro tipo de sentimento. Então, tomem cuidado, né? Com esse tipo de julgamento sobre as cores. Ele é uma boa cor para atividade que exige concentração, ele ajuda na concentração. Você vai ver que ele é muito utilizado em bibliotecas, em escritórios, eles são muito utilizados justamente por conta disso, de gerar essa concentração, tá? Ele vai transmitir também sensação de sobriedade. Você pode ver que toda cor mais escura transmite essa sobriedade, de austeridade também. Dependendo da tonalidade, ele fica muito acolhedor, ele vai transmitir conforto, como é nesse caso aqui. Não só dependendo vamos dizer assim, da tonalidade, mas também da composição das cores que ele vai estar fazendo aí, né? Com as cores que ele se encontra, tá vendo? Ó, o branco, ele mesclado. Aí aqui você vai ver muito marrom, ele é muito encontrado na madeira. Lindo, sofisticação pura. Olha aí. Tá vendo? Ele até mistura um pouquinho com o vermelho, né? Aquele vermelho mais escuro, né? Olha que lindo o marrom. O marrom, ele é muito sofisticado. Fica lindo com cinza. Marrom, cinza e branco, preto, né? Fica muito bonito esses tons. Olha aí, área gourmet, gente. Olha o tom de sofisticação que gerou esse cinza, ficou um ambiente mais monocromático, e para quebrar esse marrom rajado, né, que é um porcelanato lindo, lembrando granito, na madeira de novo. Eu amo
utilizar o marrom na madeira. Aí você pode utilizar também nas luminárias e objetos decorativos, né? O marrom também, gente, além de ser usado assim na madeira, sabe como que ele fica muito legal? Quando ele é utilizado com outros tons e subtons. Então, você utiliza, às vezes, o bege, aí o marrom mais escuro, o marrom mais clarinho, aí o branco para quebrar, fica muito bonito também. Olha aqui, ó, marrom mais escuro, marrom mais clarinho, tá vendo? Aqui o bege no tapete, ele dá a sobriedade no ambiente. Olha só, aqui você já usa aquilo que eu falei, um pouquinho do laranja mais escuro aí, para quebrar um pouco essa seriedade. E aí deixa o ambiente um pouco mais descontraído, mais jovial. Ele cai muito bem com laranja, com amarelo e com branco. O branco também quebra essa sobriedade que ele fica ali, né? Dá um pouco mais de alegria ao ambiente. Mara, posso usar marrom no teto? Pode, se o seu pé direito for bem alto e se você tiver as paredes e o piso clarinho. Aí, ó, sala de jantar com umas cadeiras bem moderninhas, né? O tom do verde com verde azulado com o marrom também fica muito bonito. Área gourmet, eu adoro área gourmet marrom. Inclusive, eu uso muito também aquele marrom absoluto, granito marrom absoluto, fica lindo também. Dá essa sofisticação. Você pode usar o marrom nos armários, né? No tom da madeira dos armários, um pouco mais escuro. Utilizar o marrom fica lindo também, tá vendo? Banheiro. Fica lindo os banheiros marrons. E aí você pode jogar com os metais cobres, dourados, fica muito sofisticado. Marrom é sempre bem-vindo também, né, gente? Aí um marrom um pouco mais claro, e aí você joga o sofá um pouco mais escuro no tom de marrom. A brincadeira dos tons de marrom, né? Olha que delícia. É marrom, gente, é madeira. É lindo, né? Você tem várias tonalidades do marrom aqui. Olha aqui, quando você jogou aqui nesse ambiente, essa parede marrom e o teto marrom, olha como ficou maravilhoso esse hall de entrada. Lindo, né? Sofisticado. Ele brinca aí com esse porcelanato que imita o granito. Então, o marrom aí no teto só trouxe sofisticação, tá vendo? De novo no teto, né? Para vocês perderem o medo. Agora, a gente vai falar da última cor, né, gente? Que é o cinza. O cinza, que é a cor do momento, que a Pantone colocou aí para nós, que é a cor desse ano, a tendência é o cinza e o amarelo. Eu deixei por último o cinza para a gente fechar falando da cor do momento, né? Ela é o resultado da mistura do preto com branco. Então, ela vai se posicionar justamente entre a luz e a sombra. Então, vai depender muito de quanto você vai usar de branco e de preto ali, né? Para ele ficar mais escuro ou mais clarinho. Sei que o cinza, gente, ele é passivo, tá? Ele é sem vida. Nem ele vai relaxar, mas também não vai animar. Ele não interfere nas sensações. Na psicologia das cores, a gente fala que ele é completamente neutro mesmo, ele não altera. E por isso que ele é muito bem empregado junto com qualquer outra cor. Então, se você tiver qualquer outra cor no ambiente, você jogar o cinza, ele não vai interferir muito. Você pode estar jogando aí com o branco. Olha que lindo. Tons de cinzas diferentes, eu adoro esse jogo, né, que é o cinza com um pouco mais de branco, cinza com um pouco mais de preto. Aí, olha só, para hoje, né, tá usando muito o estilo industrial aí, ó, com os metalons, as estantes de metais, o cimento queimado, que é o cinza. Olha o cinza na parede da escada. Um ambiente completamente sofisticado. Sóbrio, tá vendo? Aqui, ó, já dá um pouco de alegria, você já entra. O cinza é legal por isso, ele combina com vermelho, com azul, com amarelo, com laranja, com preto, com branco. É uma cor que não interfere, você pode usar em todos os ambientes. Você pode estar utilizando também papel de parede, né, para revestir. Aqui também na poltrona, os elementos decorativos. Aqui mostrando bem rústico mesmo, estilo industrial mesmo, né?
o cinza está muito presente. Ele remete ao urbano, é uma cor urbana, né? E pode ser sóbrio e sofisticado, olha aí. Mara, posso usar em área gourmet? Cozinha? Deve, olha que lindo. E aí o preto quebrando aqui, ó, que aí você trabalha com várias cores do cinza, os vários tons, a madeira e aí armários pretos, cadeiras pretas, tá vendo? Parede, chão, o chão e a parede aqui, todo de porcelanato, imitando aí o cimento queimado. Cinza com amarelo, aí olha só, que eu falo sempre, o amarelo dando um tom jovial ao ambiente, dando um pouco de, trazendo uma descontração, né? Assim como o laranja faz também. Madeira, piso de madeira e cinza, sofisticado, belíssimo. Cabeceira de cama. E ele também pode ser usado numa brincadeira de cores, tá vendo? Como ele não interfere muito, ele é bem neutro, a gente fala que o cinza é o novo bege, né? Então, ele combina também com ambientes bem alegres, joviais, descontraídos. Também pode ficar mais sofisticado. Aqui você vê que o amarelinho das almofadas já é um pouquinho mais claro, então já fica um pouco mais suave, não fica tão brincalhão assim, né? Se fosse aquele amarelão. Aí o amarelão com cinza já é um pouco mais descontraído, por isso é muito utilizado em quartos de bebê, de criança, de adolescente, você vai ver muito o cinza com amarelo. Aqui ele já traz a sobriedade. E é legal que você tem aqui um criado, né, bem desconstruído, né, fica bem bacana os fios aqui subindo. É bem contemporâneo, né, uma decoração bem contemporânea, bem moderna. O branco com cinza. E olha a luminosidade, gente. Luminosidade. Onde tem luz, você pode usar com os tons mais escuros. Banheiro. Olha como fica sofisticado. E aí, para encerrar, eu trouxe esse ambiente, que é um ambiente conjugado, né? E aí, ó, cinza claro. O cinza mais escuro aqui, o cinza no granito. Para fechar aqui para vocês. Então, gente, o importante é que vocês percam o medo de trabalhar com os tons escuros. Os tons escuros, eles agregam muito valor, né? Deixa eu voltar aqui. Voltei. Os tons escuros, você pode perder o medo de usar. Se você quiser mesmo criar um ambiente diferente na sua casa, às vezes você está cansado. Ai, Mara, eu já decorei minha casa toda, ela é toda clean, eu gosto, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Começa, então, colocando um tom desses aí escuros que eu trouxe hoje, escolhe um desses, coloca na cabeceira da sua cama, lá na parede da cabeceira da sua cama, ou atrás do sofá, ou no seu hall de entrada, na sua área gourmet, na sua varanda gourmet. Comece a usar. Você vai ver que quando você começar a utilizar esses tons escuros, você vai conseguir provocar sensações diferentes. Tenho certeza que você vai brilhar, tá bom? Peço para vocês compartilharem, para que mais pessoas possam estar recebendo esse conteúdo, que vocês possam dar o seu joinha aí, se inscrevam no nosso canal e até a próxima live. Um grande beijo!